pessoal, tudo bem? E aí, como estamos? Qual que é o objetivo nosso aqui com essa live? Primeiro de tudo, é informar que não, o mundo não acabou, tá? A gente tem recebido muitas informações que estão desencontradas pela televisão e nós temos visto que as pessoas têm entrado realmente num esquema de muito medo, de muita preocupação. Então a gente veio aqui para desmistificar muita coisa. Muitas informações procedem, tá? Outras não tem nada, absolutamente nada a ver. Mas a gente vai conversar um pouquinho até de estratégia para o seu negócio. Eu não gosto muito de usar o termo crise, porque eu acho que é fato, a gente está passando por um período mais complicado, mas a gente vai tentar exatamente fazer com que a gente consiga passar por essa fase com o menor impacto possível. A gente fez uma seleção inicial, tá, de algumas perguntas que foram encaminhadas para a gente aí de ontem para hoje. E tiveram muitas perguntas, mas a gente selecionou aquelas que eram mais parecidas, que basicamente tem muito a ver com que estão relacionados a pagamento. A primeira pergunta que nós selecionamos foi da Paula Rezende, e eu achei uma pergunta muito interessante, porque ela pergunta assim: os pagamentos de boletos ficam suspensos no período de quarentena? Porque existem algumas situações que realmente o governo tem trabalhado para que não precise realizar pagamentos, tá bom? Um exemplo, bom, você que é advogado que está aqui, a anuidade da OAB, por exemplo, é um bom exemplo de suspensão de boleto que não vai precisar pagar nesses próximos 3 meses. O que significa dizer que março, abril e maio estão suspensos os pagamentos de anuidade da OAB. Eles retomam em outubro, novembro e dezembro. Então, e quando retomarem o pagamento, não vai ser pagamento com juros e correção, tá? Então isso é bem legal, uma oportunidade, né, do boleto que vai ser jogado para frente. Porque às vezes a gente fala assim, mas, poxa, é lógico que os boletos não param de chegar. Ok, não param, mas existem medidas que estão sendo feitas pelo nosso governo, pelas entidades de classe, enfim, justamente para tentar minimizar os impactos. Via de regra, os boletos eles vão correr normalmente, vai ter que pagar tudo normalmente. Os que não pagarem vão ter que inserir multa, correção, atualização para fazer o pagamento. Muitas pessoas têm nos procurado para informar que não vão fazer algum tipo de pagamento importante. Não sei, plano de saúde, enfim. Tá? Como vai fazer? Vai reger uma inadimplência comum. Tá? Se não paga, corre o risco de cortar o plano de saúde, enfim. Aline, é absoluto? Não, nada em direito é absoluto, tá? Existem alguns advogados, a gente mesmo tem algumas situações parecidas aqui, em que nós temos entrado com um pedido liminar na justiça para suspender, quando é uma situação que você realmente prova a necessidade real da pessoa e que prova também a impossibilidade absoluta de pagar esses valores. Mas o que eu queria dizer também, que eu achei uma medida muito interessante, é que houve também uma suspensão no corte de energia por 90 dias. Então, por exemplo, você que não conseguiu pagar sua conta de energia, não vai poder ter um corte de energia realizado durante esse período de 90 dias. Aline, mas já cortaram minha luz, como que está a situação? Bom, se já cortaram, você não vai entrar nessa leva que está impossibilitada. Mas se a partir de hoje chegar alguém lá na sua casa querendo cortar a sua luz, vai falar, olha, não pode, porque realmente agora eu estou protegido por esse período de quarentena. Vamos para a segunda pergunta. O Felipe Pérez, ele perguntou, e foi uma pergunta que muita gente fez, eu acho que o pessoal está meio bravo com os preços aí depois dessa quarentena. Ele perguntou o seguinte: é legal o aumento de preço das máscaras e álcool em gel? Na verdade, a resposta é depende, tá? Depende o quanto foi a elevação desse preço. Se eu te disser que não pode aumentar, eu estaria mentindo, mas existe uma legislação que protege o consumidor. Então, na verdade, aqui, Felipe, a sua dúvida sobre a questão do preço, e aí eu acho que caracteriza em qualquer área, não seria só máscara ou álcool em gel, a gente poderia falar, por exemplo, de água potável, né, água mineral, a gente poderia estar falando também de gás, né, que são essenciais pra gente e que acabam se elevando o preço.
nesse período de racionamento, enfim, depende de como está sendo feito esse aumento, tá? Vamos para uma outra pergunta do Ivan da Costa. O Ivan da Costa perguntou: os pagamentos de aluguéis ficam suspensos no período de quarentena, já que sem poder trabalhar não tenho condições financeiras de arcar com os valores? A verdade é que não existe uma autorização de suspensão para pagamento de aluguéis, tá? Pelo menos ainda a gente não tem nada previsto na legislação. Mas existe uma decisão recente aqui de São Paulo, do Tribunal de São Paulo, em que determinou a suspensão do despejo. Então, é óbvio que a gente tem aqui dois valores muito importantes, né? O inquilino que precisa morar e o proprietário que precisa receber. E qual que é a nossa orientação primordial? Negociação, tá? Nós estamos vivendo um período em que a negociação ela é fundamental. Poder de barganha, poder de convencimento nunca foi tão importante. Nós temos aqui mesmo trabalhado muito em estar intermediando essas negociações e mostrando que o melhor caminho aqui é realmente tentar uma composição amigável. Bom, a Fernanda dos Santos, ela está me perguntando: faço tratamento de câncer e continuo trabalhando. Posso ser mandada embora do trabalho? Vamos começar a explicar assim, geral, tá? Existe estabilidade nesse período de quarentena? Posso ser mandada embora? Via de regra, sim, você pode ser mandada embora. Via de regra, sim, eu posso mandar meu empregado embora, tá? Mas ainda que nós estejamos num período de crise, um período de quarentena, enfim, existe algumas normas legais trabalhistas que continuam a vigorar, tá? Dentre elas, a questão do tratamento de doença grave ou uma doença que traz estigma, né? Que, por exemplo, aparece de maneira que cause algum constrangimento no rosto, nos braços, enfim. Essas doenças existem uma certa estabilidade, porque considera-se como uma dispensa discriminatória. Ah, então eu tenho um empregado que tem isso, não posso mandar ele embora nunca? Não, não é isso. Pode ser mandado embora, tá? Mas precisa ter mais cautela para se mandar embora o empregado que tem uma doença grave ou que esteja com uma doença que causa estigma.